Bom, então vamos lá. Tá passando aí para todo mundo? Tá passando. Então a gente vai falar de injúria renal aguda com um enfoque na UTI. Lá de algum tempo atrás, já se perguntava qual era a importância aí do nefrologista na UTI, né? Se a gente precisaria dessa habilidade desse especialista no ambiente de UTI. E quem lida com UTI sabe que a presença do nefrologista ela é diária, tem um sobreaviso, e muitos nefrologistas acabam, por afinidade, indo trabalhar em UTI também. Mas a figura do nefrologista, como aquela habilidade dele, ela é importante para esse manejo e parece fazer diferença. A gente tem alguns trabalhos mostrando isso. Desde 2017, depois tem trabalho de 2019, 2020, mostrando que no ambiente de terapia intensiva, o olhar do nefrologista aí faz diferença na mortalidade dos pacientes. Isso porque, do ponto de vista epidemiológico, a injúria renal aguda está presente no ambiente de terapia intensiva. E tem alguns editoriais bem interessantes, eu vou deixar aqui alguns deles. Tem alguns até fazendo trocadilhos e depois vale a pena vocês olharem aí. E a gente vai começar com alguns pareceres. Pareceres não reais e pareceres reais. Esse é um parecer, todos esses daqui em diante são pareceres que eu acompanhei e que o nefrologista foi chamado com urgência. Nossa ideia é voltar nesses pareceres ao final da nossa discussão. Tanto de hospitais públicos como privados. E aí a gente começa falando de epidemiologia. A incidência da injúria renal aguda está nessa barra em azul. E aí é importante a gente entender esse HA é uma injúria renal adquirida no hospital, esse CA é uma injúria renal adquirida na comunidade. Daí a gente vê onde nós estamos, né? Na América Latina e no Caribe. Esses dados aí foram desse trabalho que saiu no Lancet. Chama a nossa atenção, se a gente olhar por região, que a incidência aí na América Latina da injúria renal aguda, a gente está na liderança, né? Esse trabalho que saiu aí em 2023, ele dá a noção para a gente de como é a incidência dessa injúria renal e como são os desfechos, né? Então, desses pacientes
que adquiriram a injúria renal comparado com os que não adquiriram, a admissão em UTI foi com odds ratio de 1,9, a mortalidade durante a internação é um odds ratio de 2,2 de quem teve injúria renal aguda, e a progressão que eles observaram esses pacientes em 180 dias para uma nova doença renal crônica, para o início de diálise, para uma hospitalização subsequente, para uma admissão em UTI, para uma nova admissão em UTI, uma mortalidade em 180 dias, chama a nossa atenção daqueles pacientes que tiveram injúria renal comparado com os que não tiveram. Então, esse trabalho mostra muito o que a gente deve olhar esses pacientes com injúria renal na UTI com um olhar diferenciado. E por quê? Né? O que acontece? Aqui, também um trabalho de 2023 mostrando que os fenótipos para a injúria renal, eles importam, os biomarcadores importam, e os desfechos para cada um desses fenótipos podem ser diferentes. A depender do fenótipo, você pode ter um biomarcador específico para aquele fenótipo, e pacientes submetidos a situações de estresse semelhante com desfechos diferentes, mostrando que os subfenótipos são importantes. E aí, quando a gente fala de biomarcador, a gente tem uma heterogeneidade de biomarcadores para a injúria renal. É como se fosse a troponina do rim, mas infelizmente a gente não tem essa troponina do rim. A gente tem um monte de biomarcador que vai destacar a chance de injúria renal em cada uma dessas doenças associadas à injúria renal. Então, se você quer ver uma multimorbidade em pacientes aí com diabetes, com doença cardíaca, com cirrose, com insuficiência cardíaca, com DPOC, transplantado, então, em cada um deles, você vai ter biomarcador específico que destaca isso aí. Quando esse paciente chega à UTI, a gente deve observar. Ele é um paciente com injúria renal. Se é um paciente com injúria renal, eu tenho que seguir ali o caminho da injúria renal presente, e aí eu vou lançar a mão de quê? Como é que está a situação hemodinâmica dele? Como é que está o status volêmico? Vou ter que ter cuidado com as drogas nefrotóxicas e tentar interromper as drogas nefrotóxicas. E aí ficar atento a essa quantidade de drogas nefrotóxicas que a gente tem nesse cenário. Os AINES, os IECAs, BRA, os inibidores de SGLT2. Tomar cuidado nos pacientes com injúria renal, mais ainda com situações de hiperglicemia, e ter um basal aí de uma creatinina desse paciente. Talvez a primeira creatinina que você vai ter é a da entrada da UTI, que você não vai ter exames prévios desse paciente. Se possível, tentar achar esses subfenótipos, né? De quem que eu estou falando, de qual perfil de paciente que eu estou falando. E se você tiver biomarcador para identificação dessa injúria renal, quer seja na urina, tipo NGAL, KIM1, você lança a mão. Se não, o que a gente tem é a creatinina e o débito urinário mesmo. De forma que, para a gente entender um pouco da injúria renal, a gente inevitavelmente tem que falar da sepse, do choque séptico e do contexto da injúria renal na sepse.
e a gente tem uma interseção. A gente tem pacientes com sepse sem injúria renal, pacientes com sepse com injúria renal e pacientes com injúria renal sem sepse. A interseção desse quadro, nesse trabalho, mostrou para a gente como a gente deve, ou trouxe à luz, como a gente deve observar e tratar esses pacientes. Ponto de vista dos pacientes que têm sepse e injúria renal, a gente vê que a curva de admissão na UTI e de taxa de sobrevivência daqueles com sepse e injúria renal, que é essa curva roxa, é a pior curva de sobrevivência dos três. Então, a gente precisa olhar esses pacientes de forma diferente. A mortalidade hospitalar com os pacientes com injúria renal também é diferente. Quanto mais você caminha em estágio final de doença renal, pior é a mortalidade. E aí a gente está falando de uma doença que ela tem uma história natural. Então, você tem lá no início, você pode aplicar alguns scores clínicos de fator de risco para injúria renal. Depois, na fase subclínica da injúria renal, você pode lançar a mão dos biomarcadores, se eles estiverem disponíveis. E aí, quando entra a injúria renal já estágio 1, aí sim você vai ter aumento da creatinina. Então, observem, a gente perde um período ali, que se eu não olhar fator de risco para injúria renal, ou se eu não tiver disponível o biomarcador, eu vou chegar lá para diagnosticar estágio 1 de injúria renal já atrasado. E aí, assim, na evolução disso, fazer o diagnóstico de uma injúria renal lá no estágio 3, eu estou perdendo uma chance de tratar esses pacientes e de melhor tratar esses pacientes na UTI absurda. E aí é inevitável a gente falar da existência dos biomarcadores e de que eles vão chegar à prática clínica em algum momento. Então, a gente tem uma miríade deles, tanto no sangue como na urina. Os mais conhecidos aí vão ser o N-gal e a cistatina C e KIM-1. A gente vai ter vários outros, e nessa tentativa da gente se antecipar aos estágios propriamente dito de injúria renal, a gente tem, além dos biomarcadores, o teste de estresse da furosemida para a gente ver aí a função tubular desses pacientes. A gente vai voltar a falar desse teste mais adiante. Quando a gente vê se já existe um treinamento para predição de injúria renal, de área sobre a curva da injúria renal, a gente já vê que já existe um aprendizado aí das máquinas que envolve aí alguma coisa de inteligência artificial olhando para a injúria renal e UTI, com uma validação adequada. De forma que a gente tem não uma doença só, mas uma miríade de coisas, causando lá em última análise uma doença renal crônica. Todo paciente com injúria renal aguda vai evoluir para doença renal crônica? Não. Mas ele vai passar em estágios, e eu preciso reconhecer esse estágio, porque disso vai depender a chance que esse paciente tem de não evoluir para doença renal crônica, se ele for do fenótipo menos agressivo. Então, eu tenho um paciente que inicialmente está com rim normal e que apresenta uma agressão renal. Ele pode recuperar a função renal completamente em 7 dias.
ele pode, daquela injúria inicial, evoluir para uma doença renal e depois para uma doença renal crônica em estágio final com necessidade de terapia de substituição renal. E por doenças cardiovasculares, que é o que mais leva esse paciente a desfecho óbito, o paciente com doença renal crônica, a gente tem a linha do tempo da doença renal. Então, a doença renal aguda, ela pode ser um dos estágios da doença renal crônica. E reconhecer isso é importante para a gente tentar evitar a progressão para uma doença renal crônica. De forma que a gente tem uma agressão renal, isso a gente não controla completamente quando isso vem de outros micro-organismos. A gente já tem pacientes com fatores de risco para doença renal, diabetes e hipertensão disparados são os maiores deles, e a gente tem a nefrotoxicidade. Tudo isso vai levar à injúria tubular e alteração na taxa de filtração glomerular. Esse paciente, no ambiente hemodinâmico de hipoperfusão, ele vai piorar, como a gente já viu, a taxa de filtração glomerular, vai piorar a taxa de recuperação dessas células tubulares que foram lesadas. E aí sim, esse paciente, sem o tratamento adequado, porque não foi feito o diagnóstico no momento adequado, ele pode evoluir para uma fibrose. A gente viu isso também, aquela matriz extra, que quando o néfron morre, evolui com fibrose. E se cicatriza em fibrose e não recuperação da célula tubular, a gente tem uma redução acelerada do processo natural de redução de néfrons no organismo, podendo evoluir para um quadro de doença renal crônica. O rim, ele vai ter interface com todos esses órgãos, com cérebro, pulmão, coração, osso, intestino, fígado, de forma que a gente conhece bem a síndrome cardiorrenal, quando o coração não perfunde bem, o rim sofre. Quando o rim não funciona bem, o coração sofre por hipervolemia. A gente conhece bem a síndrome hepatorrenal, quando o fígado não funciona bem, você tem um desvio esplâncnico, e isso faz com que o rim seja hipoperfundido e evolua com disfunção. Síndrome hepatorrenal tipo 2, que se indica diálise em ambiente de UTI, a mortalidade é acima de 75%. E em todos esses outros órgãos, a gente tem o crosstalking com o rim e esses outros órgãos. Se você tem uma uremia, esse paciente fica rebaixado, você tem um componente de rebaixamento do nível de consciência por conta de uremia. Se esse paciente está com gesto, ele faz edema agudo. Você tem um componente de comprometimento pulmonar nesse paciente. Distúrbio mineral e ósseo leva porque o organismo vai, a qualquer custo, atrás de um tampão, mesmo que ele tenha que descalcificar o osso e usar o tampão fosfato. Então, no ambiente de acidemia, a gente vai ter o paciente renal agudo ou crônico sendo descalcificado. E aí a gente tem a consequência do não funcionamento renal em duas vias, em via dupla. A gente pode levar esse paciente a um comprometimento de órgão à distância, que não o rim, e o contrário também é verdadeiro. O rim não funcionando adequadamente vai levar a esse comprometimento também. De forma que as células à distância vão sofrer também. A partir do momento em que você tem uma congestão causada por um mau funcionamento renal, você tem um estresse pulmonar, e você causa um estresse ali por hipoperfusão,
no pulmão. O pulmão extremamente congesto, ele não faz a função dele adequadamente. Ele devolve o sangue hipoxêmico e hipercápnico para a circulação, e isso vai levar a um estresse renal. Então, a gente perpetua esse círculo de deteriorização do organismo. Isso também acontece por conta no ambiente não perfundido adequadamente, hipoxêmico e hipercápnico, você tem um aumento das citocinas inflamatórias que vão disparar toda a cascata de hipoperfusão, de microtrombo em microcirculação e de dificuldade na hemodinâmica desses pacientes. Aqui a gente destaca que a gente tem biomarcador para tudo que vocês imaginarem, para estresse oxidativo, para ver como é que está a lesão tubular, para ver como é que está o reparo e a resposta ao estresse, para ver como que está a injúria aguda no túbulo, a taxa de filtração. Então, a gente tem muitos biomarcadores sendo estudados. Tem um modelo interessante que leva em conta aqui uma injúria renal e um treinamento aqui que foi visto por essa equipe para poder validar isso aqui, num teste que você faz ali com biomarcador com fita, como se fosse um exame de urina. E observou que é possível se treinar os profissionais de terapia intensiva de forma que eles possam selecionar aqueles pacientes com alto risco de injúria renal, com exame simples de fita urinária. E a ressonância nuclear magnética, vista da questão renal, tem avançado muito nos trabalhos. Por exemplo, a gente já tem, através de ressonância magnética, conseguido detectar alterações na morfologia renal, na microestrutura e inflamação renal, na perfusão, na oxigenação, na função renal e na hemodinâmica renal. Quando eu vi esse artigo, me chamou muito a atenção do quanto está evoluído e parece ser reprodutível o uso da ressonância para a gente ver como é que está a função do rim. Isso abre um cenário de muita mudança e que talvez nos ajude a não chegar tão tarde, tão atrasado na injúria renal aguda. O balanço acumulado de líquido, principalmente nas primeiras horas do paciente admitido em UTI, ele causa uma injúria absurda. Então, a gente precisa muito de cuidado nas primeiras 12 a 24 horas de admissão em UTI. E desde o trabalho do Rivers, que o balanço acumulado, a gente já passou várias fases na UTI com isso. Uma que o paciente ideal era aquele que estava 5 litros acima do peso, 10 litros, 20 litros, e quando a gente vê balanço acumulado em UTI, a gente se assusta. O quanto nós fazemos o quanto nós somos iatrogênicos com o balanço acumulado. Então, comecem a observar o balanço acumulado nos pacientes críticos e a gente vai assustar. E isso tem relação direta com mortalidade, com injúria renal aguda. A gente tem várias formas de classificar a injúria renal. A gente utiliza o CADIGO, e o CADIGO ele vai dar uma ideia
em como está a função renal numa observação de 7 dias. Então, você vai ter, basicamente, por creatinina ou por diurese. Quando a gente fala de doença renal crônica, a gente está falando de 3 meses. Então, a gente precisa ficar atento a essas nuances. Eu não vou usar para um paciente que é o nosso foco aqui, que é de UTI, eu vou estar falando em questão de dias. Então, os biomarcadores vão estar dizendo para a gente de horas. O balanço acumulado vai ser das últimas 12 horas, 24 horas, 36 horas. Vai ser eu vou olhar aquilo num crescente. A doença renal, ela tem interface com a injúria renal, tem interface com a doença renal crônica, e como eu tinha dito, na doença renal aguda, a gente vai estar olhando alterações de creatinina em questão de dias ou de horas, e volume urinário em questão de horas ou de dias. E os estágios que a gente classifica é estágio 1, 2 e 3 pelo CADIGO. A gente pode usar classificação de Akin ou classificação de Reifel, mas a mais utilizada é a última classificação delas, que já é bem antiga e é de 2012, que é a do CADIGO, que a gente classifica em estágio 1, 2 e 3, nessa sequência, sendo o estágio 3 o mais grave deles. É importante a gente saber classificar a injúria renal aguda, porque esse paciente pode recuperar ou pode evoluir para a doença renal crônica. Vários artigos dizendo isso, se tratar de espectros de uma mesma doença. E aí a gente precisa saber em que momento eu estou dessa doença para minimizar as complicações e evitar a disfunção renal. A gente observa que aqueles pacientes que não apresentavam de base doença renal crônica, eles evoluem melhor do que aqueles que já apresentavam doença renal crônica. E a história da doença, aqui na linha do tempo, fica muito claro que quando a creatinina começa a alterar, a gente já perdeu bastante tempo de fazer o diagnóstico da injúria renal aguda. Então, no início, a gente tem que ficar atento aos fatores de risco desses pacientes e, se possível, aos biomarcadores. Se eu vejo de forma adequada esse paciente e no momento inicial, eu posso aumentar a chance dele de recuperação a depender do fenótipo. E aqui a gente vê como é que evolui essa taxa, né, de filtração desses pacientes em algumas situações. Na situação A da curva ali, o que eu estou vendo? O paciente A ele tem um decréscimo da taxa de filtração glomerular, que eu não vejo isso no paciente B, então eu estou vendo em que momento eu estou pegando esse paciente nos 90 dias. E é isso que nos chama a atenção. Esse paciente já vem numa descendente, que é normal para todos nós, mas essa descendente, ela tem ponto de stop e de melhora, ou ela só tem ponto de decrescente e de piora? Isso eu vou observar e eu vou ver muito mais nos pacientes que já tinham doença renal crônica prévia e evolui com uma injúria renal aguda. Então, o paciente que tem uma doença renal crônica e ele tem nesse caminho uma exacerbação dessa doença com uma injúria renal aguda, ele evolui pior e ele vai ter um novo status de função renal abaixo do que ele tinha antes, e cada nova injúria renal vai piorando essa função renal do paciente. Isso faz com que a gente pense que a injúria renal ela pode estar englobada por uma doença renal crônica,
E eu preciso estar atento a isso, porque se eu minimizo a doença, a injúria renal aguda, eu aumento a sobrevida já comprometida daquele paciente com doença renal crônica. Isso é uma recomendação explícita do KDIGO, de que a gente fique atento às injúrias renais nos pacientes agudas, nos pacientes que já têm doença renal crônica. Mas se eu fiz tudo isso e não consegui, quando que eu devo iniciar diálise na injúria renal aguda? As indicações clássicas, absolutas de diálise são hipercalemia refratária, acidose metabólica refratária, aí ele coloca pH menor que 7,2, mas você vai olhar o todo, edema pulmonar agudo que eu não consigo, com medida farmacológica, reduzir, sintomas ou complicações associadas à uremia, tipo pericardite, sangramento com plaqueta normal, mas sangramento aumentado pela uremia, intoxicação por droga dialisável, intoxicação por salicilato, por exemplo, em criança, é uma indicação precisa de colocar em diálise. Indicações relativas são essas que estão aí descritas: síndrome de lise tumoral, rabdomiólise, quando você tem que administrar grandes quantidades de líquido e o rim não está dando conta daquela capacidade ali, a capacidade dele já está no limite. E as contraindicações relativas é se esse paciente já tem alguma diretiva de fim de vida determinada, de que não quer fazer diálise. E aí não tem discussão, né? Se isso já tem uma diretiva antecipada ou se o paciente é considerado capaz, ali na hora que você indica a diálise, de dizer que não quer aquela terapia. Como que a gente dialisa na injúria renal? A gente tem que levar em conta o paciente, o que você dispõe e a prática local. Eu trabalho em UTIs públicas e privadas, e a tecnologia não é a mesma nos dois lugares, isso é fato. A disponibilidade de equipe treinada não é a mesma nos dois lugares, isso é fato. Os pacientes, eu vejo pacientes graves nos dois locais, proporcionalmente muito mais paciente grave, do ponto de vista hemodinâmico e com score de risco prognóstico de óbito muito mais elevado nos hospitais públicos do que no privado. E no hospital público eu não disponho da mesma tecnologia do privado, que talvez conseguisse ter uma diálise contínua, uma terapia de diálise contínua, com menos instabilidade, num paciente que já está com choque, evoluindo para choque refratário, com doses elevadas de noradrenalina, associada à vasopressina. Eu tenho que colocar esse paciente, às vezes, no público, numa terapia intermitente, que do ponto de vista hemodinâmico não é a mais adequada, mas eu não disponho disso no público. Então, envolve perfil de paciente que eu vou dialisar, como que está a história, a doença de base desse paciente, o status hemodinâmico desse paciente, que levou esse paciente à UTI, é algum quadro neurocrítico, que eu preciso tomar cuidado, um extremo cuidado do manejo desse paciente, então eu tenho uma indicação precisa de um determinado tipo de diálise. Não, é um paciente que tolera uma diálise intermitente, e eu tenho disponível as duas tecnologias, então eu tenho que saber o que eu tenho para poder ofertar para esse paciente. Isso que a gente colocou, né? O custo-efetividade de cada uma, o know-how da equipe e qual é o perfil de paciente que eu estou tratando. E aí a gente tem várias modalidades. Diálise intermitente, diálise contínua,
o F contínua, diálise peritoneal, cada uma delas com as suas vantagens e com os seus riscos, né? Hemodiafiltração. Então, quando eu estou falando de um paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica, ele está hipercatabólico e ele tem um edema cerebral, eu tenho uma indicação precisa de diálise contínua. E às vezes eu não tenho essa terapia para oferecer para o paciente. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem em alguns serviços. Tipo de acesso. Idealmente, você deve estar utilizando um catéter de longa permanência para um paciente. Então, quando fala em um catéter com cuff, é um catéter de longa permanência, é um Permicat. Isso tem uma recomendação mais baixa, 2D. Agora, uma coisa que não se discute é que o catéter deve ser implantado com ultrassom. Isso é uma recomendação 1A. Do ponto de vista de local, jugular direita, primeiro escolha, segunda escolha femoral, terceira escolha jugular esquerda e a última escolha subclávia. Para que isso? Por que esse cuidado? Esse paciente, caso ele fique doente renal crônico, ele vai precisar de uma fístula arteriovenosa. E a fístula é o que vai manter esse paciente vivo, porque sem um acesso ele não dialisa, sem diálise ele morre, o doente renal crônico. Então, pensando que que a injúria renal aguda pode levar a uma doença renal crônica, eu preciso preservar os membros para a confecção de fístula. No braço e antebraço direito, eu consigo fazer, dado as condições do organismo, mas eu consigo, em potencial, fazer uma fístula distal, média e proximal. Então, 3 fístulas possíveis no braço direito, 3 fístulas possíveis no braço esquerdo. Então, quando eu punciono a subclávia, com catéter mais calibroso de diálise, e, eventualmente, a subclávia evolui com uma estenose de subclávia, eu perdi aquele membro todo para fístula. Então, é por isso que a recomendação do CADIGO fala em subclávia como última escolha, e de preferência que não seja o lado dominante. O que recomenda a diretriz sobre a anticoagulação? Você vai ter que avaliar o risco do paciente. Se for uma diálise contínua, você vai ter que fazer um sistema de coagulação com citrato que permita dialisar durante 72 horas, sem desligar. E aí é isso que eles falam da contínua, você faça anticoagulação loco-regional. Nos pacientes que você já tem o diagnóstico de trombocitopenia, né, de plaquetopenia induzida por heparina, esse HIT, a gente deve falar disso em algum momento dos distúrbios hematológicos, a gente deve tomar cuidado e, se possível, dosar os inibidores anti-10A. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses, entre aspas, novos anticoagulantes e, idealmente, interromper a heparina se você tiver uma situação de HIT, que é a trombocitopenia induzida por heparina. A modalidade de diálise, a única recomendação é que pacientes com instabilidade hemodinâmica e com edema cerebral, que você coloque em diálise contínua. E o que vai determinar, né, assim, o que você vai, o que você quer adequar nessa diálise, na verdade, você vai dosar e o nefrologista vai ficar fazendo gasometrias seriadas ali para ajustar esses parâmetros. Mas, a depender do tipo da diálise, eu vou conseguir dialisar moléculas grandes, moléculas
moléculas pequenas, moléculas médias. Então, isso depende muito do perfil de diálise que eu estou utilizando e do capilar que eu estou dialisando. Até quando a gente deve dialisar, a gente deve ter em mente a história natural da doença, da injúria renal aguda. O que acontece depois que você tem uma injúria renal aguda? Que é isso que a gente vem comentando durante vários desses slides. Você pode ter uma queda de função, que é essa linha vermelha, e esse paciente perdeu a função renal, evoluiu com doença renal estágio terminal. Você pode ter uma queda ali e voltar à função e depois esse paciente caminhar para a doença renal estágio terminal. Você pode ter um insulto, que é o verde intermediário aí, e esse paciente recuperar a função renal e ir decaindo essa função renal ao longo do tempo. E você pode ter um insulto, que é o verde mais claro de todos, e ele recuperar completamente a função renal. Então, eu preciso saber em que momento eu estou desse paciente para saber até quando eu vou dialisar. De forma que a gente sabe, através dos trabalhos que a gente tem publicados, que dos pacientes que são admitidos na UTI, a admissão no hospital, que foi o desse trabalho, 20% deles, das admissões hospitalares, vão evoluir com injúria renal aguda. Desses aí, 1 a 2% vão evoluir com doença terminal. Desses 1 a 2% que evolui com doença terminal, 40 a 60% não sobrevive. Daqueles 1 a 2% que sobrevivem, né, da porção desses 1 a 2% que vão sobreviver, acima de 80% deles vão desenvolver uma doença renal crônica. Então, o que a gente está vendo nessa sequência? Eu preciso estar atento à injúria renal aguda. Eu estou falando de 20% de admissão hospitalar. Quando eu vou para a UTI, dos pacientes admitidos em UTI, a média Brasil é que 40% a 60% dos pacientes admitidos em UTI, eles vão ter uma injúria renal aguda. Desses que desenvolvem injúria renal aguda, 50% deles, em ambiente de UTI, vão ter necessidade de terapia de substituição renal naquela internação. Quando eu marco lá, em índice de prognóstico, na UTI, paciente que é admitido na UTI com injúria renal aguda, aquilo por si só já é marcador de mau prognóstico, já aumenta o risco de mortalidade daqueles pacientes. Então, eu estou dizendo de uma doença que em UTI acomete em torno de 50% das admissões dos pacientes. Desses 50% admitidos em UTI com injúria renal aguda, 50% deles vão dialisar, e o fato de ter injúria renal aguda já é marcador de mau prognóstico. Então, estou falando de uma doença extremamente prevalente na UTI e que leva a desfechos ruins. O que vai influenciar a recuperação? O que levou ao problema? E como esse paciente foi manejado no ambiente de UTI? As outras doenças, como eu manejei isso no ambiente de UTI? De forma que, quando você tem um clearance de creatinina acima de 15 ml por minuto, um débito urinário maior que 400 por dia, se você tiver o marcador, o N-gal, maior que 5 ml por minuto, talvez você poderia pensar em interromper. Na prática, o que a gente faz? A gente começa a olhar creatinina e diurese e deixa aquele paciente sem diálise um dia, ver se o balanço vai acumular mais, se ele vai urinar mais. O que a gente tem nos serviços é
creatinina e diurese, mas a gente precisa saber que existem aí os biomarcadores. Até quando se deve dialisar, né? O que a diretriz recomenda? Você não deve postergar aí a interrupção da diálise, especialmente a diálise contínua, quando esse paciente tiver sinais claros ali de recuperação ou existir ali uma definição de prognóstico e de cuidado na doença como um todo desse paciente. Por exemplo, em algum momento, esse paciente, a família foi chamada e foi definido limitações de esforços, a diálise não deveria continuar, a não ser que aquilo seja uma exigência do paciente, uma vontade do paciente ou do familiar. Aqui a gente destaca isso para dizer para vocês que o que a gente trouxe aqui foram, dentro do possível, ensaios clínicos randomizados e uma ou outra revisão, para que a gente leve em conta a opinião de especialista, mas lembre que é opinião de especialista. Está abaixo dos relatos de caso. E aí eu estou falando como alguém que pesquisa e que sabe o valor de cada uma das coisas. Mas o que muda desfecho nos pacientes, que muda guideline, são os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas. Então, se a gente quer oferecer um serviço com a melhor qualidade que eu posso oferecer naquele cenário, a gente precisa ler o que está sendo escrito e a gente precisa ir atrás de fontes relevantes de estudo para que o meu paciente não saia prejudicado. E aí eu finalizo deixando algumas coisas aí para vocês. Eu gosto e eu fiz a opção de ir para a UTI porque faz a gente sair da monotonia de algumas coisas. O paciente, a gente tende a acostumar ali no ambiente de trabalho que a gente está e ficar meio cômodo. Eu digo que trabalhar no ambiente crítico, o paciente a cada momento está de uma forma. Isso tira a gente dessa inércia de não querer fazer muita coisa. Então, tira a gente dessa terapêutica nihilista, aí, entre aspas. A injúria renal aguda é um desafio diário. Não adianta eu achar que é uma receita e eu vou dialisar aquele paciente todo dia, enquanto ele estiver na UTI do mesmo jeito. Não vai ser assim. Lidar com balanço hídrico é extremamente necessário, e por mais besta que seja isso que eu vou falar, que vocês possam achar, mas balanço hídrico é a coisa mais fácil de se fazer na UTI, é onde existe um número de falhas absurdo de anotação, especialmente se o paciente tiver irrigação contínua, aí que você não vai poder confiar no balanço mesmo. Então, tome cuidado com a questão do balanço hídrico. Terapêutica básica do nefrologista, né, assim, fez eu repensar isso, né, tira água, põe água, dá diurético, tira diurético, prescreve diálise ou tira da diálise. Se ele for para a UTI com essa cabeça, ele vai ajudar muito pouco o paciente, ele vai precisar olhar o paciente como um todo. Não adianta eu saber da tecnologia da melhor sessão de diálise se eu não tenho ela disponível, mas o meu paciente precisa de alguma diálise. Eu vou ter que olhar para o meu paciente, para a minha tecnologia, e vou ter que prescrever alguma coisa para ajudar. A equipe multi é essencial. Se você não confia na equipe que você tem, você está com um problema sério nas mãos. E eu digo confiar do ponto de vista de trabalho mesmo. Se você não confia nas métricas que você tem, nos dados que eles te dispõem, você está muito enrolado.
paciente vai ser sempre o foco. Toda vez que a gente coloca o paciente no centro do foco, a gente vai estar fazendo uma medicina de qualidade. A gente trabalha no limite na injúria renal aguda. Você tem que dialisar um paciente que está sangrando, com choque, ou que está em prona. Como é que você vai passar um catéter em prona? Você tem que levar em conta cada vez mais a opinião do paciente, se ele está desperto, e a opinião dos familiares. Hoje as UTIs são UTIs com acompanhante 24 horas, isso é uma lei. A melhor diálise é a que está disponível, o melhor acesso é aquele que a gente consegue. Já furei paciente para implante de catéter em todos os 6 sítios e agradeci de no último sítio ter conseguido passar o catéter, porque se eu não conseguisse passar aquele catéter, eu sabia o desfecho do paciente, eu tinha certeza do desfecho do paciente, que era um paciente com uma acidose refratária, uma hipercalemia. Tecnologia e conhecimento sempre deverão estar para o paciente e não o contrário. Eu tenho uma diálise excelente aqui, ó. Deixa eu testar aqui nesse paciente. Será que eu estou olhando certo? Não, é do paciente para a tecnologia ou da tecnologia para o paciente? O paciente está sempre no centro. A diálise nunca será fim. Ela sempre será meio para algum fim. Talvez o que a gente tenha de futuro é a gente olhar para tudo isso junto, né? A inteligência de máquina via IA, inteligência artificial, a gente olhar para os biomarcadores, olhar para novas drogas com eficiência em injúria renal aguda, olhar para alguns marcadores de ritmo de filtração em tempo adequado. Se necessário for, faça teste de estresse de furosemida. Eu não sei se esse paciente responde ou não responde. Você pode fazer o teste de estresse com furosemida. Se você acha que aquele paciente já está euvolêmico, se aquele paciente deveria estar urinando e não está, ou seja, você verificou que ele não tem bexigoma, que ele não tem obstrução pós-renal, então esse trajeto está pérvio e eu já fiz um volume adequado. Posso fazer o teste de estresse com furosemida? Posso. Fiz a furosemida, esse paciente não urinou, não fique tentando fazer esse paciente urinar. Chame o nefrologista para ver se não é o momento de começar a diálise desse paciente. Isso pode mudar o desfecho do seu paciente. Estou aberto aos comentários, às discussões. Pode falar, Jéssica. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de te parabenizar pela aula. Eu achei que foi uma aula extremamente prática, com muita aplicação do que realmente a gente vive no dia a dia, né? E essa questão dos acessos é algo que às vezes a gente passa batido, né? Às vezes a gente vai ali no que está mais rápido, na via mais fácil no momento e esquece de realmente poupar para futuras fases, né? Sim, E eu estava com uma dúvida aqui. Em alguns casos, a gente pausa o paciente, quando ele está em recuperação renal, pausa a diálise, mas mantém o catéter, justamente por essa dificuldade de acesso, né? Existe um prazo ideal, assim, que a gente não deveria ultrapassar para manter esse acesso? Ou a gente pode ir deixando ele e ficar de olho nos sinais de infecção? Como que a gente avalia, o mais precocemente para tirar esse catéter? excelente, excelente pergunta, Jéssica. A gente precisa saber, assim,
Excelente pergunta aí, a gente precisa saber se a gente está falando de um acesso temporário, que é em geral o que a gente passa, né, no serviço público. Eu tenho tranquilidade de dizer que é o temporário, né, assim, que eu trabalho em UTI pública, ou se é o de longa permanência, né, se é o Permicat, porque tem serviço, Jéssica, que consegue que o primeiro catéter ali, o nefrologista já implante o Permicat, né. Então, se for um catéter de longa permanência, que é aquele que você faz o túnel, né, ele é tunelizado, você funciona a jugular, mas você faz um túnel de forma que o catéter vai sair quase no ombro ali, né, então tem aquele túnel subcutâneo. O catéter de longa, ele pode ficar 6 meses a 1 ano no paciente, sem sinais de infecção. Ele pode molhar, inclusive, e tal, porque ele tem ali uma proteção para isso. A gente vê isso muito em clínica de diálise, os pacientes com catéter de longa. Nas UTIs, a gente vê o de curta permanência, que é o duplo lumen mesmo, aquele que até tinha uma foto aí na apresentação. O de curta permanência, o máximo de tempo que a gente deveria ficar com ele, isso o mundo ideal, né? É 21 dias. Depois disso, não mais. Eu sei que tem as falências de acesso, isso é o nosso desespero, né? O paciente que já está com catéter na veia cava inferior, né? Assim, você não tem mais aonde passar o catéter. Então, a gente acaba tentando preservar isso. Mas mais do que 28 dias, se aumenta a chance de estenose naquele vaso. Então, não deveria, se não for um catéter de longa permanência, ficar por mais de 4 semanas. Obrigada, doutor. Eu tenho mais uma dúvida aqui também. Sim. Quais são as contraindicações absolutas para diálise peritoneal na UTI? Absoluta é não ter peritônio. Assim, não é uma forma respeitosa de responder isso. Eu estou te dizendo assim, você trabalha provavelmente em UTI pública, né? Quando eu digo não ter peritônio, é paciente com peritoneostomia, se abriu ali, né? E está fechando por segunda intenção, ou está com aquelas bolsas de Bogotá, você não consegue pôr o catéter ali. Então, essa seria a contraindicação absoluta. Ou se o paciente já foi para a UTI por uma infecção de peritônio, por uma peritonite, qualquer que seja essa peritonite. Aí não dá para você tem o peritônio ali, mas ele está infectado. Então, não dá para você usar o peritônio. Só. Aí você fala assim, não, mas colostomia, contraindicação relativa. Sei lá, uma perfuração aguda de abdômen, mas que você tem parte do peritônio preservado. Contraindicação relativa. A absoluta é você não ter esse peritônio funcionante, ou ele infectado, ou ele foi rompido, né? Você está com uma peritoneostomia, aí não tem jeito. Não, muito obrigada. Sim, eu trabalho em UTI pública e, assim, eu estou até perguntando porque a gente teve um caso recente de... A única via de acesso era diálise peritoneal, é um garoto com uma sequela neurológica por icterícia neonatal e não tinha o circuito para fazer uma diálise convencional, tinha que ser a peritoneal pelo peso dele. Sim. E aí ele teve uma infecção fúngica posterior, abdominal. E aí a gente ficou, e aí, né? Será que a gente tenta tirar logo esse catéter? Será que a gente vai levando? Dentro do possível, eu manteria na diálise. Se não tiver jeito de dialisar de outra forma, aí entra aquela coisa que é uma angústia que a gente tem, né? De ficar tratando esse paciente, eu brinco, como se fosse uma sepse crônica, né? A gente não consegue... Se você tirar o acesso, ele não dialisa e morre. E, às vezes, você tem ali uma infecção que você suspeita que seja dali, né? Do catéter, ele teria que tirar o catéter. Então, é extremamente angustiante. Eu manteria e observaria, sabe? Agora, o que eu vejo, Jéssica, é uma dificuldade
grande dos nefrologistas em indicarem peritoneal. E aí eu estou me colocando como alguém que fez, né, nefrologia, e eu sei bem o motivo disso. A gente prescreve aquilo que a gente sabe, né? E na residência de nefro, o tempo que é destinado à diálise peritoneal, quando eu fiz, né, eram 2 meses, durante os 24 meses de residência. E 14 meses de hemodiálise, né? Então, fica fácil de entender por que a gente tem um monte de nefrologista que não sabe prescrever diálise peritoneal ou que não implanta catéter, porque a gente não é treinado para isso na residência, sabe? Isso é uma crítica aí ao sistema da residência de nefrologia mesmo. A Aline levantou a mão. Oi, doutor, tá me ouvindo? Tô sim. Tá, eu queria fazer a seguinte pergunta. Se eu tenho um paciente que já chega na UTI, né, com sepsis e tal, ele já é um paciente que faz diálise peritoneal. Quando é que eu opto por trocar a diálise peritoneal por uma hemodiálise convencional? Excelente. A gente tem alguns dados ali de eficiência da diálise para a gente fazer essa opção. Você consegue calcular o KTV desse paciente em diálise peritoneal e saber o quanto ele consegue depurar o sangue ali. E às vezes ele não está fazendo isso de forma eficaz. Você começa a olhar que a ureia está ficando muito alta, que o potássio não está abaixando. E aí você fala assim, não dá mais para eu tentar. A gente vê isso também no contrário, você falou da opção, mas a gente pode ver isso por essa eficiência que a gente testa, a gente põe uma bolsa específica no paciente e consegue testar essa eficiência da diálise peritoneal. Ou você vê isso de forma olhando os exames, vendo que está cada vez mais piorando os exames, a acidose não melhora, o potássio não melhora, a ureia não abaixa de jeito nenhum, então aí você faz a opção da troca pela hemodiálise. Na hemo, também pode acontecer isso, e em geral, a causa mais frequente é de um acesso ruim. A diferença do acesso da diálise para o acesso que a gente usa para outros tipos de droga, noradrenalina, hidratação, etc., é que se o catéter, se você conseguir infundir no catéter, mas toda vez que a máquina puxa, o sensor dela apita, é sinal que a diálise que o catéter não está bom, com fluxo bom, ele pode estar dobrado, ele pode ter um kicking, ele pode estar com coágulo na ponta, e se a máquina fica apitando toda hora, o sangue fica batendo ali no capilar, na hora que ele passa no capilar, e travando e batendo ali no capilar toda hora, você pode ter hemólise e uma situação que nenhum nefrologista quer, já aconteceu comigo uma vez, você passei o catéter, testei as 2 vias, e uma das vezes eu vi que estava com um pouco de dificuldade. Eu tinha passado o catéter aquele dia, eu falei, será que eu instalo o paciente? Mas aí, enfim, pedi para instalar. Depois da diálise, o potássio do paciente estava maior do que antes da diálise. Então, assim, o que aconteceu? A explicação, né? Teve uma hemólise e fez aumentar o potássio ali. Então, eu tive que passar outro catéter e dialisar de novo, um paciente que eu tinha funcionado naquele dia. Então, o acesso é muito importante para que essa diálise seja eficiente. Então, você falou da mudança da peritoneal para hemo, mas pode ser o contrário também. Você pode ter que mudar da hemo para peritoneal, ou porque não está eficiente, ou porque o paciente não tem mais acesso vascular para se fazer a hemodiálise. Entendi. Mais uma pergunta. No caso, se eu vejo que esse paciente é agudo, que ele tem chance de cronificar, mas que ele já é um paciente com falha de acesso, eu já peço uma fístula, já tento com vascular uma fístula ou eu espero mais? O ideal é você já
olhar a patência desse paciente, pedir pelo menos um Doppler de membros superiores para ele, para pensar numa fístula. E tomar esse cuidado, que é o cuidado que a Jéssica destacou bem dos acessos, mas de outra coisa, que é flebite, né? Se você tem flebite naquele membro, você pode comprometer ali o acesso para a FAV, para aquele paciente. Então, você viu que esse paciente vai cronificar, já peça uma avaliação da vascular para fístula. Não deixe esse paciente de alta com o catéter, tendo que dialisar por catéter. Quem dialisa por catéter, a diálise é menos eficiente por uma questão simples. Você tem uma artéria grudada ali numa veia. Então, você põe uma agulha numa direção e uma agulha na outra direção. Então, eu estou puxando sangue de um lugar e devolvendo em outro. O catéter, eu devolvo no mesmo vaso, que é uma veia. Só que eu devolvo em pontos diferentes. Eu puxo da ponta do catéter e devolvo no meio do catéter ali, na saída do meio. Ou seja, eu estou misturando sangue que já dialisou com sangue que não dialisou. Na fístula eu não faço isso. Só por esse motivo eu já vejo que a eficiência do catéter é pior. Além disso, o catéter infecta mais e isso faz com que os pacientes morram mais. Então, o paciente que dialisa por catéter, comparado ao que dialisa por fístula, ele morre mais. E a gente tem, desde os anos 2010, um organismo internacional associado ao CADIGO que chama Fístula First, que é você fazer fístula ao primeiro contato com o paciente. Se eu fizer a fístula hoje, ela vai levar 60 dias para maturar. Então, idealmente, eu deveria fazer fístula o mais precoce possível. Sim, Jéssica? Doutor, o senhor pode falar um pouquinho sobre o uso da albumina durante a hemodiálise? Porque eu sinto que é algo que a gente domina pouco e eu sinto também que os colegas têm um pouco de relutância até em fazer. Queria saber um pouquinho de sua opinião, quando que a gente indica, quando que a gente segura. Tá. A gente vai utilizar albumina em pacientes que você sabe que o intra está extremamente depletado. Se eles já tiverem de base uma disfunção hepática e o quadro for de hepatorrenal, com indicação de diálise por hepatorrenal, você já tem indicação de fazer albumina, porque esse paciente não vai segurar, vai extravasar tudo, ele vai chocar na diálise mais do que ele já está chocado. Então, indicações precisas. Se for dialisar grande queimado, paciente hepatopata e pacientes extremamente depletados, talvez de base, que chocam na UTI por uma infecção, às vezes você tem que lançar a mão da albumina. Não tem nenhum problema de se utilizar a albumina, tendo o entendimento de que a albumina de base daquele paciente é o que vai fazer a diferença, né? Não a que você está fazendo. E que isso não minimiza o risco hemodinâmico que você vai ter, né? Qualquer paciente que você coloque em diálise que não seja contínua, diálise contínua, eu estou dizendo de diálise contínua, gente, é a diálise que a gente faz numa taxa de retirada do sangue de 25 a 50 ml por minuto. Para a gente ter uma comparação com a diálise intermitente ou convencional, a gente dialisa de 250 a 300 ml por minuto. Então, quando eu digo de diálise contínua, estou dizendo de uma taxa de extração do sangue extremamente baixa, que, em teoria, eu estabilizaria muito pouco esse paciente. Então, em lugares que você deveria utilizar diálise contínua e que você não utiliza, lançar mão da albumina te permite dialisar aquele paciente com um pouco mais de tranquilidade do ponto de vista hemodinâmico.
Mesmo sendo um paciente séptico. Mesmo sendo um paciente séptico. Ótimo. Tá bom. Obrigada, doutor. E aí, assim, entra aquela coisa, mas na sepse, até hoje, os guidelines não nos autorizam a fazer albumina como medida corrente ali, né, por conta da expansão volêmica. Não sei se é essa a questão, porque o pessoal vai falar assim, mas a albumina tem indicação muito restrita, a gente não deve utilizar a albumina para todo mundo, tem a questão do custo, enfim, mas nesse sentido, mesmo o paciente séptico, que você não está conseguindo, você sabe que vai colocar ele na máquina, ele vai chocar, mais do que ele já está chocado. A albumina é uma estratégia, lembrando daquela coisa que diálise é uma questão de ponte, né? É um meio e não um fim. Então, eu vou lançar a mão da albumina para que eu consiga dialisar aquele paciente e tirá-lo daquela urgência, quer seja ela acidótica, volêmica ou de alguma substância que eu tenha que dialisar. Mais alguma dúvida, gente? Não, doutor, muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai ter outros contatos aí e eu agradeço aí a paciência de vocês, peço desculpa pelo problema do áudio aí e da semana passada. O material vai estar disponível lá, eu vou colocar para vocês, as aulas também. E dos pareceres, eu queria destacar um cuidado que a gente deve ter, isso não é como nefro, é como médico mesmo, assim. Um dos pareceres lá dizia de uma paciente que já era monorrenal e que foi fazer uma cirurgia, né? Só que o pessoal não atentou para a questão dela ser monorrenal previamente. E aí foi para uma cirurgia que era uma cirurgia de um tumor, que só tinha uma massa toda disforme lá. O pessoal tirou como se tumor fosse e depois chamou a nefro em urgência porque o paciente não urinava. E a gente foi resgatar, assim, e viu que se tratava, aquela massa disforme era o único rim que a paciente tinha. Então, a paciente ficou anéfrica depois da cirurgia. Isso serve, a gente está num ambiente, né, de estudo e protegido, isso serve para a gente atentar que quando você olha e vai para uma programação cirúrgica, e aqui eu não estou dizendo que acusando A, B ou C, eu estou mostrando para vocês que às vezes eu tenho que lançar mão de outros exames, né? O exame de imagem eu não consegui ver o rim, eu vou para um teste de função, né? Pede uma urina de 24 horas e veja a função, peço uma cintilografia, isso foi uma cirurgia eletiva. Aí você vai para a eletiva e tira o que você acha que é o tumor, e aí, não urina depois. Aí eu vou responder o que no parecer, né? Sem néfron, realmente não vai urinar, né? Então, para a gente atentar, porque às vezes a gente vê massas e aí o câncer sempre vai ter, né, esse apelo maior, essa prioridade, mas tomar cuidado se aquilo não é um rim ali já com grande hidronefrose, mas era o rim que funcionava, né? Essa paciente teve que ir às pressas para a hemodiálise. Era um daqueles pareceres lá que eu tinha colocado. É isso então, gente. Então, boa noite aí, obrigado a todos aí pela paciência e até nosso próximo